Hoje vai se iniciar uma série de palestras, cujo tema é Eu, mais tu, mais eles, eu, tu, eles, reflexões sobre o meu lugar na comunidade e no reino. E coube a mim o desafio, o Winston estando fora, compartilhar com vocês, conversar um pouco sobre o eu, que na minha visão é o fundamento, é a base para a conversa que vocês terão nos próximos domingos. E eu tenho certeza que vai ser muito desafiador para cada um de nós. Tivemos uma conversa, eu, o Daniel e o Winston, umas 2 semanas atrás, um sábado desses, às 6 horas da manhã, que é o único horário que dava para nós 3, e nós fomos tomar um café, e de lá saiu muita coisa bacana, muita provocação, muita coisa para pensar, muita coisa para redirecionar, inclusive, nas nossas vidas, e nós queremos compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Estar aqui hoje, nesse ambiente, nessa ambiência, é muito significativo para mim, porque foi aqui que, depois de vir a CV umas 3 vezes, mais ou menos, eu vim falar com o Winston, e ele não me conhecia, como eu falei. Eu já sabia quem ele era, mas ele não me conhecia. E desse contato, dessa conversa, surgiram vários cafés, surgiu uma amizade muito bacana. Então, para mim, esse ambiente me rememora um momento, sabe, marcante, significativo, um momento que repercutiu e vem repercutindo na minha vida. Aqui eu tive a oportunidade não só de fazer amizade com Winston, mas com muitas pessoas, inclusive ressaltando, porque estava aqui há pouco, aqui à frente, o Daniel, uma pessoa querida e que também abençoou muito a nossa vida, e a gente está nesse projeto junto, dando um apoio lá quase que eu dizia o nome, Daniel, não pode dizer, né? É proibido. Ok. Então, esse espaço me faz lembrar de muitas coisas bacanas que repercutiram na minha vida. E aí eu pergunto para vocês, alguém aqui poderia se lembrar rapidamente de algo marcante, algo significativo, algo importante na sua vida e que vem repercutindo na sua existência, na sua história? Alguém se lembra rapidamente? Alguém pode compartilhar comigo? Diz, Magno. Deu o melhor da sua juventude para Cristo. Tu tinha 21 anos numa conferência. Isso marcou a tua vida, né? Casou até com uma missionária. Muito legal. Quando viu, é ela. Bateu, deu tudo certo. Legal, bacana. Deixa eu compartilhar uma outra coisa que aconteceu na minha vida, muito legal e que marcou a minha vida. E eu vou falar, eu poderia pedir para cada um falar, mas eu me ligo que, por exemplo, o Magno falando, só eu pude escutar, né? Os outros não puderam. Mas há 6 meses atrás, eu acompanhei minha esposa num parto pélvico. Minha filhinha, que tem 6 meses, vai fazer 7 meses, agora no dia 12, a Esther, ela estava sentadinha na barriga da minha esposa, e minha esposa queria ter um parto normal. E aí eu acompanhei minha esposa todo esse processo, vendo vários partos na TV, né, me preparando. Ela ficava me instigando, você tem que aprender esse negócio para estar lá, para não desmaiar. E de repente eu estava no hospital com a minha esposa, ela tendo o nosso bebê, a médica lá no quarto do hospital, nós tivemos o nosso filho, foi normal. E foi incrível, e eu estava ali sentado ao lado da minha esposa, né, meio paralisado também, né, talvez aterrorizado, não sei, mas também eu estava desfrutando aquele momento. E aquilo foi significativo, aquilo me marcou. Eu acho que eu jamais esquecerei aquele momento, aquela coisa tão bonita, quando nasceu, ainda com cordão umbilical, mamando na minha esposa, foi uma coisa incrível. As coisas marcantes da vida.
elas deixam em nós as suas digitais. Elas nos permitem olhar o mundo de uma maneira diferente, diferenciada. Elas implicam na nossa existência em novas atitudes, uma nova postura, uma nova maneira de viver e de existir. E nessa manhã, eu queria conversar com vocês sobre um fato extremamente marcante, relatado pelas Escrituras Sagradas, que nós encontramos lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Algo marcante, algo que mudou a história, algo que repercute na história e em nossas vidas, algo que nos desafia a uma nova postura, algo que nos desafia a um novo olhar, algo que traz para nós muitas novidades e nuances que nós devemos perseguir no exercício da nossa vida dentro do cristianismo. O texto é muito conhecido de todos, eu acho que talvez todos possam conhecer esse texto que diz: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse recorte bíblico tem muito a nos ensinar nessa manhã. Me chama a atenção que o texto inicia dizendo: ora, depois que João foi entregue. Vocês se lembram que João, ele foi aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Alguns dizem que ele foi o último dos profetas. Ele era a voz que clamava no deserto, aquele que desafiou os judeus a terem uma novidade de vida. João, na história, ele foi aprisionado por Herodes. Não Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus, mas o filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande não era mais vivo. E Herodes, então, assumiu o reino e prendeu João. E João era alvo do ódio da mulher de Herodes, o filho de Herodes o Grande, porque João dizia: olha, não te é lícito, em relação a Herodes, ter como mulher a mulher do teu irmão. E por isso, nós sabemos na história bíblica que João Batista foi degolado, morto. O texto diz: quando logo depois que João foi preso, foi entregue, Jesus então inicia o seu ministério. Isso é muito significativo para cada um de nós, porque nós aprendemos que o ministério, o agir de Deus em nossas vidas não necessita, não precisa de um pano de fundo perfeito, de um contexto, sabe, azeitado, completamente em ordem. Deus, ele age, ele opera nos nossos contextos, em momentos de dor, em momentos de luta, em momentos onde nós não temos muita certeza para onde vamos, em momentos de dúvidas, em momentos de crise, no nosso contexto, onde nossos pés estão, onde nós estivermos, Deus, ele vai para cada um de nós. Não é preciso ajeitar a vida antes, não é preciso ter uma família incrível, não é preciso ter uma história fabulosa, não é preciso ter do que se gabar, não é preciso ter títulos, é preciso ter uma consciência de que Deus opera, Deus age, Deus alcança, Deus inicia a sua história com a humanidade, onde quer que nós estivermos, onde os seus pés estejam, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua vitória, esteja você na crista ou no vale da vida, Deus, ele opera e quer operar, agir na sua vida. Mas o texto continua, e isso me intriga muito, porque o texto apresenta esse quadro não tão legal, logo depois que João foi entregue. E o texto continua e diz algo que, para mim, se eu não conhecesse o texto, eu jamais imaginaria. E se não fosse um texto escrito a partir de circunstâncias factuais, históricas, se fosse algo meramente romântico, e se eu fosse o escritor,
certamente eu não escreveria. Não há lógica para o que nós enxergamos e lemos logo depois. Depois de ser João entregue, Jesus, ele foi para a Galileia. Isso é um absurdo, gente. Do ponto de vista geográfico, para que nós possamos imaginar, a Galileia é uma região e mais ao norte, e havia a região da Judéia, mais ao sul, embaixo. Na região da Judéia, nós temos Jerusalém, o centro religioso, onde estava o templo, o local de adoração, o local onde os religiosos afluíam. Lá está Jerusalém. Ao sul também, bem pertinho de Jerusalém, menos de 10 quilômetros, está a cidadela, a pequena cidade de Belém, onde nasceu o Salvador do mundo, uma cidade significativa, no qual 5 séculos antes havia uma profecia em que haveria de nascer lá o Salvador do mundo. Mas Jesus, ele não vai para o sul, ele vai para a Galileia, ele vai para o local onde havia uma abundância de gentios, ou de judeus não religiosos, e ele começa a falar, começa a apresentar a sua fala naquele espaço de pecadores. E isso para mim é um grande paradoxo, uma incoerência lógica. Não é possível que Jesus, ele inicia o seu ministério num contexto não perfeito, e não é possível que Jesus, ao iniciar o seu ministério, vá para um lugar de pecadores, lugar esse que os religiosos da época rejeitavam. Os religiosos não queriam nenhuma relação com os pecadores. Eles rejeitavam absolutamente. Tanto é, e aqui um parênteses, certa vez os religiosos mandaram prender Jesus. E Jesus estava no templo. E Jesus ensinava no templo. E aqueles soldados foram lá para prender, esse era o objetivo, vamos prender esse tal de Jesus. E quando eles chegaram lá, começaram a ouvir a mensagem do mestre, e perceberam que a multidão era abençoada pelo mestre, e viram tudo aquilo rolando, e se sentiram certamente impactados por aquela situação. Aqueles soldados voltaram para os religiosos, e eles perguntaram, cadê Jesus? Nós não prendemos. Ele certamente estava fazendo alguma coisa de Deus. A multidão ouvia esse Jesus que vocês querem que sejam presos. E aqueles homens, segundo nos narra João 7,49, disseram, mas esta multidão que não sabe da lei é maldita. Isto é, eles são malditos. Eles estão longe de Deus. Eles não merecem Deus, eles não merecem credibilidade, eles não merecem nenhuma comunhão com Deus, eles são malditos. Mas Jesus inicia o seu ministério lá na Galileia. Para mim isso é incrível, pessoal, porque isso quer nos dizer que Jesus vai para os pecadores. Ele procura aqueles que são limitados. Ele procura aqueles que são doentes. Ele procura aqueles que se sentem afastados de Deus pelos seus erros, pelas suas limitações. Sabe de uma coisa? Isso me traz um certo conforto, porque certamente onde eu estou, onde os meus pés estão, não é um local perfeito. E certamente eu estou muito longe daquilo que eu gostaria de ser para Deus. Eu sou pecador. Eu sou limitado, eu tenho dificuldades. E se Jesus não fosse para aqueles que têm um contexto imperfeito, e se Jesus não fosse para aqueles que são limitados e pecadores, eu estaria fora do público-alvo daqueles que Jesus quer alcançar. Mas o legal é que o texto diz, ele inicia o seu ministério indo para a Galileia, apresentando uma nova concepção tão profunda, tão radical, tão significativa e impactante, que certa feita ele falou, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus é essa pessoa
que é a encarnação de Deus, que é Deus conosco, que olha para a humanidade e quer tratar essa humanidade, quer se identificar com essa humanidade, quer ter uma relação com essa comunidade, mas que não procura os excelentes, que não procura os perfeitos, que não procura os religiosos, mas procura seres humanos, pessoas que choram, que vencem, que tropeçam, que caem, que se levantam, que vivem, que amam, que se entusiasmam, que se entristecem, seres humanos. E só por isso nós encontramos aqui uma grande nova. Essas primeiras palavras são como se fossem a moldura de um quadro lindíssimo, mas nós já poderíamos parar na moldura, porque é cheio de significados, é cheio de um entendimento muito especial. Deus, Ele vem para cada um de nós. Mas a sua experiência não para aqui. Jesus, Ele inicia o seu discurso, inicia dizendo: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. A palavra tempo aqui é o kairos, que teologicamente nós poderíamos traduzir como o tempo de Deus. Mas nós sabemos que no grego nós temos duas palavrinhas que têm relação, que significam tempo: kairos e cronos. Cronos é o tempo que acossa, é o tempo da agenda, é o tempo que nos acelera e que apresenta as nossas limitações. É o tempo que tem uma relação com um deus da mitologia grega chamado Cronos. Aquele deus que devorava os seus filhos, que aniquilava com os seus filhos. É o tempo que espreme a humanidade. Mas Jesus, ele não usou essa palavra. A palavra aqui é kairos, tempo de Deus. Eu prefiro a palavra tempo oportuno. É o tempo da experiência com Deus. E essa palavra é tão importante, eu destaco essa palavra, porque se houvesse cronos, era uma palavra restrita à história. Na data tal, na circunstância tal, no dia tal, no mês tal, Jesus inicia o seu ministério, cronos. Mas não, é uma palavra tempo que é muito significativa e diz respeito àquele momento da história, mas que avança na história e diz respeito a cada um de nós. É o tempo oportuno, nos ensina que agora é o tempo oportuno para nos abrirmos às coisas do reino. Agora é o tempo oportuno para deixarmos que o nosso eu seja impactado e marcado pelas coisas do reino. Agora é o tempo para que nós possamos viver as coisas do reino. A ideia do tempo oportuno é aquela ideia quando o cronos perde o sentido. Sabe, quando você tem um momento bacana, eu me lembro, na minha adolescência, eu ia jogar futebol, e aquele momento do futebol, passava 5 horas, eu estava jogando lá e nem vi o tempo passar. Ou quando saía para namorar com Késia, ou em muitos momentos com a minha filhota, tomando banho de piscina, por exemplo. É o tempo oportuno, é o tempo desfrutado, é o tempo de relação. E aqui Jesus está falando de um tempo de relação. Aqui Jesus está falando de algo que impede que sejamos apáticos às coisas do reino. Existem muitos religiosos, muitas pessoas que dizem caminhar com Deus, mas que são apáticas às coisas do reino. Que tem a sua espiritualidade restrita a estar nos domingos no ambiente de culto. Que tem a sua espiritualidade restrita a apresentar mecanicamente o dízimo no momento do dízimo, sem significado, mecanicamente. É apenas uma ordenança e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existem pessoas que vivem a sua espiritualidade de maneira restrita às roupas, mas que perdem o sentido, que perdem a relação. Jesus certamente enxergou pessoas assim na sua época. E nada, em determinado dia, em uma determinada situação, tomando como pano de fundo uma fala do profeta Isaías, Jesus denuncia isso dizendo:
porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Sabe, Magno, gostar de matemática e ler um texto como esse é uma coisa desafiadora. Porque se você não conhecesse o texto, e eu te desse o texto, apenas esse texto, dissesse, lê aí, Magno, e dissesse, olha, Magno, existiam duas espécies de pessoas que ouviam essa fala. Existiam os pecadores, existiam os religiosos, as pessoas que iam para a igreja. Esse texto está falando de quem? Certamente, qualquer matemático diria, aqueles que não querem ouvir, aqueles que não se permitem impactar, aqueles que não se permitem tocar, são os pecadores. Mas aqueles no qual o texto está falando, no finalzinho, porque os vossos olhos veem, os vossos ouvidos ouvem, são os religiosos. O problema é que os personagens são trocados. Os religiosos apáticos, que não mais vivem um tempo oportuno, mas vivem uma série de regras sem sentido, que não se permitem tocar pelo Espírito, não ouvem, não vê, não se permitem tocar no coração e não desfrutam da cura do Senhor. Hoje é o tempo oportuno. Se dispa dessa convicção de que se eu aqui estou, certamente eu sou de Deus, estou implicado com o reino e tenho vivido as coisas de Deus. Não sei. Na verdade, todos nós precisamos de um realinhamento, vez ou outra. Todos nós precisamos de um puxão de orelha, vez ou outra. Todos nós precisamos nos lembrar, nos relembrar, nos empoderar do Evangelho do Reino. E o tempo é oportuno, isto é, um tempo de relação, é um tempo de abertura com Deus, é um tempo de abertura do eu para Deus, é um tempo de experiência com o Espírito. Certamente por isso, Jesus, quando inicia o Sermão do Monte, no início logo, nas suas primeiras palavras, ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, aqueles que carecem de Deus, aqueles que querem beber de Deus, aqueles que reconhecem que há um tempo oportuno, que é hoje um tempo de relação com o Senhor. Mas o texto continua, e a sua fala também, e Jesus então diz, o tempo é oportuno, é chegado o reino de Deus, disse o Mestre. O reino de Deus chegou, inaugura-se o reino de Deus. Ouvindo essa fala, eu acho que nós devemos ter pelo menos dois tipos de sentimentos. O primeiro sentimento é um sentimento de pertença. O segundo é um sentimento de missão. Eu pertenço ao reino, porque eu sou filho de Deus. Porque Deus me amou. Porque Deus me chama. O reino não é algo que não tem a ver com a minha existência. O reino não é algo que não tem relação com o meu eu. O reino não é algo que não tem relação com a minha história. Eu pertenço ao reino. Nós pertencemos ao reino. Somos convidados a desfrutar dos princípios e práticas desse reino. Nós somos amados por Deus e por isso pertencemos ao reino. Mas também nós temos um sentimento de missão. Eu preciso marcar a vida de muitos com os valores do reino, com as práticas do reino. É um eu impactado, tocado pela experiência do tempo oportuno, pela convicção de que Deus vai até o nosso endereço, ao meu endereço, um endereço imperfeito de um pecador. E esse Deus que trata o meu coração me dá uma convicção, uma certeza de pertença. E essa pertença é tão forte que implica em mim ações. Há uma experiência de Jesus que eu não registrei aqui, vocês não vão ver na tela, mas vocês vão se lembrar muito,
porque foi muito especial. Jesus cansado, fatigado, os discípulos lhe dão uma ideia: mestre, vamos num local ermo, num local qualquer aí para descansarmos. O senhor precisa descansar, o senhor está cansado. E Jesus foi descansar, ele estava, arrasado. Só um parênteses, foi mais ou menos, guardada, claro, as devidas proporções, a minha experiência de ontem. Estava dormindo e Esté está acordando várias vezes na madrugada, e quem é pai de bebê sabe que é exaustivo, né, lidar com aquele chororô na madrugada, especialmente quando são várias madrugadas seguidas e em várias vezes naquela noite. E teve um momento que Esté chorando, eu estava arrasado, cansado, eu queria era dormir. Sabe aquele momento que você dá um tempinho para ver se sua esposa vai pegar a criança? E infelizmente ela não vai. Sabe, você fica só naquela expectativa, faz que está dormindo, o Senhor, que ela vá, que ela vá, que ela vá, que ela vá. Eu tenho a impressão que ela estava do outro lado pensando isso também, que ele vá, que ele vá, que ele vá. Ocorre que depois de um delayzinho de alguns minutos, poucos, eu me levantei, mesmo cansado, arrasado, mas abracei minha filha com todo o amor que eu tinha no meu coração e pude acolhê-la e lidar com aquela situação. É só um parênteses, porque eu me identifico com o que Jesus sentiu. Jesus foi para aquele lugar ermo e viu uma multidão. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela multidão. E a palavra compaixão, na sua etimologia, é muito significativa. Não daria para traduzir, porque a ideia é: as suas entranhas moveram. Sabe, é algo que mexe, que é impossível ficar inerte, que é impossível estar apático diante daquela situação, que é impossível não fazer nada. Há uma missão. Deus, quando alcança o nosso coração e derrama o seu amor, esse amor que não pode ser contabilizado, que não tem como explicarmos, é impossível não darmos a nossa contribuição no reino, pequena, ínfima, mas que é importante porque nós pertencemos ao reino. Nós temos um rei que nos direciona, e porque nos direciona, nós não ficamos apáticos. Sabe de uma coisa? Essa palavra não é para o seu vizinho, é para você e para mim. Precisamos nos abrir para Deus. Precisamos expurgar toda apatia ou prepotência da nossa religiosidade. Essa fala é para nós. E aí então vem a consequência lógica. Jesus não precisava nem falar o que ele falou depois, porque é apenas uma consequência. Jesus continua a sua fala e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por muito tempo, eu li esse texto, pensando que esse texto restringia a minha vida. Arrepender-se é uma restrição da minha existência. Por muito tempo eu pensei nisso, mas na verdade a ideia não é essa, é de uma ampliação. Arrependei-vos, isto é, olhe novos ares, enxergue novos caminhos, tenha novas experiências, tenha um novo proceder. Abra mão daquilo que restringe a sua vida e tenha uma experiência comigo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependa-se. Isso é incrível, porque é um chamamento para uma mudança profunda, uma mudança de mente, de concepção. E aí eu quero rememorar com vocês esse caminho de Jesus, que sai de um ambiente imperfeito, como o nosso é, muitas vezes, que vai para local de pecadores. Aqui é um local destes, pelo menos espero. Nós não somos sãos, somos imperfeitos e precisamos de Deus, que apresenta-se dizendo: esse é o momento, eu quero me relacionar com vocês. O reino chegou, vocês podem se sentir partícipes desse reino, vocês podem
vestir a camisa da missão deste reino, para que outras pessoas sejam tocadas, impactadas, abençoadas, alcançadas, abraçadas, acolhidas, amadas. E para que isso aconteça, é preciso uma revolução na mente e no coração de vocês. Por isso, arrependam-se. Mudem o seu eu. E certamente isso não acontece de maneira abrupta, pessoal. Certamente isso não acontece de maneira automática. Mas isso acontece dentro do reino, usando uma palavra sinônima, dentro do corpo, no meio de outros que se sentem partícipes desse reino e que têm a missão de honrar a Deus e de serem parecidos com Cristo Jesus. É entre outros que nós somos moldados, que nós somos trabalhados, que nós somos desafiados, que nós somos provocados, mas é preciso estar entre outros. Talvez muitos que aqui estejam aqui, mas não estejam entre aqueles que fazem parte da CV. Deixa eu explicar melhor. Pessoas que aqui estão, mas que não se conectam com outras pessoas, mas que não se permitem dividir e compartilhar a vida com vida, que não se permitem olho no olho, que não se permitem uma relação significativa. Mas é nesse tipo de relacionamento, de relação, de conexões no meio daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que nós somos desafiados e provocados a mudar, que nós somos tocados pelo Espírito para mudanças. Mas é claro que também há um exercício próprio, uma crítica, uma autocrítica do eu. Quando eu olho para mim e penso assim, puxa vida, eu estou muito longe da parada de Deus para a minha vida. Eu preciso mudar. Eu preciso caminhar de uma maneira diferente. Eu preciso buscar em Deus forças para abrir mão de tantas coisas. Eu preciso buscar em Deus e na sua revelação, no seu manual, um empoderamento para que eu possa enxergar novos caminhos. Eu preciso me inteirar mais daqueles que fazem parte do reino, para poder ajudá-los e ser ajudados por tantos. Isso é um processo espiritual, é um processo de exercício pessoal, é um processo de interconexão com o corpo. Mas o fato é, nós devemos desejar e impetrar e exercitar esse desejo por mudança. O apóstolo Paulo, um cara impressionante, considerado o grande missionário da igreja primitiva, ele disse uma coisa muito bacana e profunda. Olha, pessoal, não que eu seja perfeito, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. As coisas que para trás ficam, ficam, e eu caminho para o alvo, a fim de me tornar a estatura de varão perfeito, a fim de parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Esse é o desejo, essa é a ideia de Jesus para cada um de nós. Não sei se vocês se lembram, mas eu iniciei essa nossa conversa, essa palestra, falando de momentos significativos, de momentos que marcam a nossa vida e que repercutem na nossa existência. Pois bem, talvez alguns que frequentam essa comunidade de fé pensem, talvez alguns que frequentam essa comunidade de fé pensem que aqui é um lugar de liberalismo, é um lugar para fazer o que eu bem entender, é um lugar para que eu possa adorar a Deus, mas Deus é amor, e se é amor eu toco a minha vida como eu quiser. Mas eu quero dizer para você que as palavras de Cristo Jesus no início do seu ministério dizem absolutamente o contrário de um entendimento como esse. É certo que Jesus vai para o seu endereço, veio para o meu. É certo que Cristo Jesus te acolhe com os seus pecados e limitações, tem me acolhido. Mas essa ação espiritual redunda em novidade de vida. Não há como abrir-se para Deus. Não há como se inserir no reino. Não há como ser tocado pelo sentimento de missão do reino sem
ser transformado, sem ter novas experiências, sem viver algo novo, sem viver algo especial, sem viver algo significativo, sem se empolgar com as coisas de Deus, sem se empolgar com as coisas do Espírito, sem se empolgar com aquilo que Deus quer fazer através de nós, para que tantos sejam marcados e abençoados. Isso é tão forte que eu percebo isso numa relação de Jesus com Pedro, no mesmo contexto do início do seu ministério, no mesmo contexto. Quando Jesus fala, logo depois de falar, ele vai para um barco e encontra Pedro. Isso nos é narrado em Lucas, capítulo 4 de Lucas, 5, aliás, de 1 a 10, e nós lemos que Jesus, depois de falar, de apresentar o evangelho do reino, Jesus diz: olha, Pedro, vai pescar ali. Já de manhã, Pedro disse: Senhor, a madrugada toda a gente pescou, não rolou nada. O mar não está para peixe, a gente não pegou nada. Mas sob a tua palavra eu vou lá e pescarei. E o texto diz que Pedro foi pescar, e quando Pedro puxou a rede tinha tantos peixes, que ia arrebentar a rede, ia afundar o barco. Ele chama então os seus amigos, Tiago, João, eles vão ali pescar. Pedro então, quando olha para Jesus, o texto sagrado diz, e eu quero me ater ao que o texto diz. No versículo 8 disse Pedro: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Deus, sai daqui, sai daqui. Teu lugar é lá no templo. Talvez lá você encontre alguém santo, mas eu sou um homem pecador. Jesus então, no versículo 10 diz: não temas. De agora em diante, serás um pescador de homens. Certamente Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida e na minha vida, na nossa vida como comunidade. Escute essa palavra. Enxergue aquilo que Deus quer para você. Permita-se tocar no coração. E desfrute da cura e do direcionamento do Senhor. De agora em diante, eu vos farei pescadores de homens. A espiritualidade cristã, ela é um exercício palpável dos princípios e do direcionamento do Espírito. Nós começamos essa série de palestras desafiando você a ter uma vida de novidade. E eu quero fazer com que você, ao longo da semana, pense nesse desafio. E eu vou falar aqui de maneira genérica, mas te desafiando e te provocando a coisas específicas, porque você conhece e sabe da sua vida. A pensar ao longo dessa semana aquilo que te afasta de Deus. E apresentar isso a Deus. Quem sabe ter um bate-papo com isso num café ou com algum amigo em Cristo, para que você tenha um suporte espiritual, alguma ajuda, algum apoio, para você dizer: não, eu não quero mais esse caminho. Talvez essa semana você possa conversar com alguém que você ama, depois de orar, talvez o cônjuge, um amigo, um filho, não sei. E conversando com essa pessoa, ter uma conversa muito bacana, uma DR, para que essa pessoa te aponte algumas dificuldades, alguns problemas, e que possa te ajudar a dizer: não, eu não quero isso, porque o reino é prático. O reino é algo para ser vivido na nossa casa, na nossa família. O reino é algo para ser vivido no nosso trabalho. O reino é algo para vivermos aqui nessa comunidade. O reino é algo para vivermos onde quer que estivermos. Mas para isso, é preciso ter experiência de transformação. É preciso anelar ter uma novidade de vida. É preciso se despir de tudo aquilo que é engessador, religioso, e entender que Deus, de maneira muito simples, muito profunda, trata de pessoas, e de pessoas que vão tocar na vida de outras, e de outras tocadas pelo Espírito que tocarão na vida de outras, e de tantas, com todas as suas dificuldades e limitações, que viverão o Evangelho do Reino. Eu gostaria de convidar a todos nesse momento a baixarem suas cabeças, a orarem um pouco, a pensarem um pouco sobre a sua vida, a clamarem a Deus mesmo por essa novidade de vida.
Ore ao Senhor. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Deus que será como o Pai em Cristo é. Deus que será, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Deus que será, como o Pai em Cristo é. Deus que será, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Deus que será, Deus que será. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo veja que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo
tens que ser para que o mundo creia que o Pai enviou. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos ter o privilégio de sermos um em Cristo Jesus, Pai. Ó Deus, que o Senhor nos permita mudanças profundas em nosso coração, que nós possamos adotar novas práticas, que nós possamos viver os valores e práticas do reino dos céus. Ó Deus, abençoa, Pai, a todos nós. Abençoa aqueles que passam pela nossa história. Nós estamos cheios da Tua missão e queremos marcar tantos, ajudar muitos a se aproximarem de Ti, Senhor. Coloque em nossos corações uma sede, um desejo por uma novidade de vida. Coloque em nós um desejo, uma concepção, um entendimento que viver o reino, Senhor, é na nossa casa, trabalho, onde quer que estivermos, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.